É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Isso pode ser fatal. O perigo das distrações. Talvez você esteja perguntando como assim? Nós falávamos rapidamente aqui durante a lição. Estamos vivendo numa era em que as distrações se multiplicam. E essa semana passada eu recebi um videozinho que eu achei extremamente apropriado para compartilhar com os senhores nesse momento. E eu quero convidá-los a prestar atenção nesse vídeo, especialmente no que se está dizendo. Vejamos, irmãos. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta. O mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vou fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Irmãos, distração. Eu penso que nós poderíamos parar aqui, já teria valido a pena vir aqui, pelo menos para mim teria. O que é distração? O dicionário define distração como sendo falta de atenção. Outra definição que o dicionário oferece é irreflexão. O dicionário ainda define distração como sendo um tipo de abstração.
E não para aí. Ainda nós encontramos a definição de desvio de valores. Se nós procurássemos na Bíblia um capítulo que pudesse sumarizar este tema, eu penso que não encontraríamos outro capítulo mais apropriado do que o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Em São Lucas, capítulo 15, nós temos pelo menos 3 parábolas. Os senhores conhecem muito bem esse capítulo. Nós temos ali a parábola da ovelha perdida, temos a parábola da dracma perdida e temos a parábola do filho pródigo. Alguns teólogos chegam a dizer que essa é uma parábola só, dividida nessas 3 categorias, ou nesses 3 capítulos, mas a verdade é que, se nós procurássemos o tema predominante nesse capítulo, eu diria que o tema predominante do capítulo 15 de São Lucas, que alguém chegou a dizer até que poderia ser intitulado o capítulo dos perdidos e achados da Bíblia. Mas se nós procurássemos, como eu ia dizendo, o tema predominante desse capítulo, eu diria que seria a tragédia da perda, a diligência da busca e a alegria do reencontro. Esse seria o tema, esse seria o tema predominante nesse capítulo. E com exceção da moeda, os 2 outros relatos revelam que a perda foi resultado ou consequência da iniciativa dos próprios perdidos. A ovelha, ninguém a perdeu, ela se perdeu. Ela foi com suas próprias pernas. O filho pródigo, foi ele quem tomou a iniciativa de deixar o lar, de se aventurar por terrenos proibidos, situações proibidas e colher as trágicas consequências que colheu. Esses 2 exemplos dos perdidos, esses 2 perdidos aí foram, ou se perderam, com as suas próprias pernas. Mas a parábola da dracma também revela que há o risco de, por descuido, nós provocarmos a perda de algo, ou até de alguém. É bem verdade, amados, que ninguém afasta ninguém por um lado, isso é verdade, mas por outro lado, Jesus disse em São Lucas 17, versículo 1, que seria impossível não vir escândalos, mas ai daqueles por quem eles vierem. E aí ele na sequência diz que melhor lhes fora amarrarem uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar do que escandalizar um desses meus pequeninos. Mas aí está, no contexto dessa parábola, com exceção da moeda aí, os 2 sendo responsáveis pela sua própria perda. Doug Batchelor, num dos seus sermões, ele inclusive ele resume esse capítulo de Lucas sob o título Distração. E vejam se não é exatamente isso que acontece, tanto com a ovelha quanto com o jovem que deixou o lar. O que é que você acha que distraiu aquela ovelha? O que levou aquela ovelha a se afastar do rebanho e a se perder? Bom, a Bíblia não diz ao certo, mas eu quero crer que, quem sabe, uma moita de capim um pouquinho mais verde ali, né? Outra atração a acolá, e assim ela foi se distanciando imperceptivelmente da segurança do grupo. Sabe, irmãos, há quem pense que pode servir a Deus sozinho. Há quem pense que não precisa vir à igreja para ser um cristão sólido. Aqueles que assim pensam estão na contramão do que a Bíblia diz. Salvação é individual, mas a adoração é corporativa. E é tão importante que Deus mandou Moisés construir um santuário para que Deus pudesse ser adorado e para que ele habitasse no meio do povo. O salmista diz no Salmos 84, versículo 10, que vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E o diabo sabe disso. O diabo sabe do poder que há na atmosfera que nós estamos aqui experimentando. Há aqueles que ficam em casa dizendo, eu assisto em casa, dá no mesmo. Não dá no mesmo, não. Se você conseguir comer um pedaço de bolo pela internet, sentir o sabor aí que a gente estaria sentindo aqui, aí, ok, você pode dizer que dá no mesmo. Mas se a gente comer um pedaço de bolo aqui, você em casa só conseguir saliva e não saborear o bolo, você já entendeu que não é a mesma coisa. Amados, há poder
quando nós nos reunimos na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está movendo aqui dentro. E o diabo faz de tudo para que você e eu não venhamos aqui. É uma dor de cabeça que sempre aparece no dia do culto. E se ele já sabe que com você essa dor de cabeça funciona, pode esperar a dor de cabeça toda semana, porque ela virá, tão certo como o diabo existe. É uma dor de barriga, é uma disenteria, seja lá o que for, o que funciona com você, o diabo vai usar. Agora, o dia que você começar a desafiar o inimigo e dizer, Senhor, eu estou indo para a igreja com minha dor de cabeça, o Senhor cuida dela, pode ter certeza que essa dor vai sumir. Quando o diabo souber que você vem aqui com doença ou sem doença, ele vai procurar outro lugar para armar a barraca dele, porque com você não funciona. Então, nós precisamos entender que são as coisinhas pequenas, queridos. O afastamento de uma brasa da lareira ou do braseiro a leva a, por alguns momentos, ainda ficar acesa, mas aos poucos ela vai se apagando até se tornar um frio carvão, sem vida, sem utilidade. A ovelha se afastou, distraída seguramente por alguma coisa que chamou a sua atenção. As ovelhas são animais caracterizados por sua inocência, por sua docilidade, por sua submissão, por sua mansidão, por sua passividade. Seguramente, na medida em que pastava, aquela ovelhinha foi atraída por algo que estava ali fora da sua zona de segurança, fora do seu círculo de proteção. E, irmãos, o inimigo tem procurado nos atrair para fora do círculo de proteção. Eu quero lembrar a todos que nós somos corresponsáveis. Se nós vemos o irmão em falta, falemos para ele. Deixemos-lo saber que ele está em falta. Há quem pense, isso é tarefa do pastor, isso é tarefa do ancião. Não, isso é tarefa de cada filho de Deus. Se você quiser tirar a dúvida, é só ler o livro de Ezequiel, capítulo 3. Dos versos 20 e 21. Você lembra que Ezequiel 3, 17 a 19, diz lá, Filho do homem, eu te coloquei como porta-voz, como atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha parte a palavra e os avisarás. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não fores lá para avisar o ímpio, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue eu vou cobrar da sua mão. Agora o verso seguinte diz, semelhantemente, quando o justo... sim, mas lá diz... Mas se tu avisares o ímpio, desculpem-me, e ele não se converter do seu caminho ímpio e da sua iniquidade, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Agora na sequência diz, semelhantemente também, quando o justo se desviar da sua justiça, os seus atos de justiça praticados no passado não serão lembrados. Se tu não fores lá e advertires o justo, para que ele abandone o seu caminho errado, não é isso? E volte à prática da justiça, ele vai morrer. Mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Deus é quem diz. Então nossa obrigação, nossa responsabilidade é dupla. É alcançar os que estão de fora e manter os que estão dentro. Se você gostou do vídeo, não te esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like. Que Deus te abençoe e te guarde ricamente. E até o próximo vídeo.